Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. Hoje é o nosso estudo bíblico número 4. Ele está fundamentado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versos 18 a 20. Está escrito: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então hoje nós vamos falar acerca da glória da mordomia. É certo que todos nós somos tentados a buscarmos a nossa própria glória em detrimento à glória que só a Deus é devida. A glória transcendente que é proposta a cada ser humano, saiba ele ou não é buscar uma coisa, senão buscar e relacionar-se com uma pessoa, cujo nome é Deus. Quando nós não fazemos isso, quando o foco da nossa vida está em suprir as nossas próprias necessidades, então nós nunca nos realizaremos como pessoa. É importante que nós atentemos para uma questão extremamente séria. Nós não podemos reduzir o tamanho do foco que devemos dar para a glória de Deus ao foco das nossas necessidades pessoais, ao foco das nossas vidas tão pequenas e tão limitadas. Então, para que esse ideal de Deus, a glória que a Ele é devida, então nós temos que atentar para uma glória que nos está proposta, é a glória da mordomia. No estudo bíblico da semana passada, nós falamos acerca da glória de Deus. O breve catecismo, a primeira pergunta do breve catecismo é: qual o fim principal do homem? Que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, no estudo da semana passada, nós falamos acerca da glória que deve ser dada somente a Deus. O Salmo 115 fala sobre isso: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, o estudo bíblico de hoje, ele trata acerca da segunda glória, que é a glória da mordomia. Quando nós lemos a história da criação, é incrível ver como que Deus, cuidadosamente, ele criou o mundo e colocou nas mãos de Adão e Eva para cuidarem da sua criação, cuidarem do Éden. Então eles receberam uma responsabilidade de serem mordomos. Em outras palavras, eles deveriam administrar a própria criação de Deus. Apenas isso, eles tinham que cuidar. Na verdade, eles foram então incumbidos de serem gerentes de toda a criação do Deus. A ideia que se tem, né, que era a residência de Deus que foi dada ao homem como privilégio para ele viver e tocar a sua vida. Deus os colocou para ser então seus administradores ali. Então eles foram criados não apenas para satisfazer as suas próprias necessidades, mas para tomar conta das coisas incríveis que Deus havia criado. Eles eram os nossos representantes e, por extensão, isso também ele incumbido a nós cuidarmos, né, do mundo que Deus nos colocou. Intencionalmente, então, Adão e Eva, eles foram criados para refletir a glória de Deus. Então, a transcendência que estava proposta para eles como ser humano, ela se expressa quando cada um de nós ele consegue administrar o mundo que está à nossa volta. Então, quer seja a família, o trabalho, a igreja, as relações familiares, os amigos, as relações pessoais, então, o mundo que está à nossa volta. Então, nós temos uma responsabilidade com tudo isso. Então, a glória da mordomia é administrar e cuidar desse mundo que está diante de nós, esse mundo próximo, mais próximos. Então, nós temos que atentar para a pergunta: nós estamos sendo bons mordomos de Deus, cuidando do mundo que está ao nosso redor?
O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos cristãos de Roma, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo os exorta para que eles se apresentem diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas eles não podem assumir a forma do mundo, ou seja, eles não podem compactuar com a mundanidade do próprio mundo, mas eles são chamados para transcender o mundo, para eles irem além da forma do mundo através de uma renovação da mente. E a renovação da mente só é possível quando a mente de Cristo ela é transplantada para nós, quando as coisas do alto começam a fazer parte da nossa mente. Então nós nos desvencilhamos da mente terrena, da mente carnal, da mente humana, e as coisas do alto, quando elas começam a fazer parte da nossa mente, então nós conseguimos ir além da esfera da vida cotidiana, terrena, do nosso dia a dia. Nós somos chamados então para não nos conformarmos, mas para transformar, ir além da forma desse mundo. Assim, esse mundo, nós já sabemos, ele caminha para a sua própria destruição, e quando nós não nos importamos com isso, quando nós somos alheios, indiferentes a esse mundo que está indo de mal a pior, Jesus ele nos adverte que nós que conhecemos a verdade, se nós não cumprimos o nosso papel, então as pedras farão isso, as pedras elas clamarão. Então a glória da mordomia é desempenhar com eficácia aquilo que Deus propõe para nós, o papel de sal da terra e luz do mundo. Se o sal vier a perder o seu sabor, para que ele serve? Ele não serve para nada, nem para adubo, porque alimentos quando estrago, alguns podem ser usados como adubo. O sal, nem para adubo ele serve para ser usado. E a luz? Se a luz perder a sua capacidade de iluminar, também ela não serve para nada. Então Jesus usa essas duas figuras, o sol e a luz, para mostrar qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade para com esse mundo. Isso é para nós a chamada mordomia, né? A glória da mordomia, ou seja, cuidar do mundo que Deus criou, isso é um mandato cultural. Isso é um termo técnico, teológico, que diz que desde a criação, então Deus estabeleceu uma parceria com o homem. Deus não precisava de nós. Deus ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele preferiu contar conosco. Então, Deus ele nos deu um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Porque o mundo, por causa do pecado que foi imputado ao mundo, o mundo geme e suporta até agora todas as consequências que o pecado imputou. Então, o mandato cultural é a proposta dessa mordomia, né, da glória dessa mordomia, do cuidado de Deus para com o mundo, é estabelecer uma nova cultura, novos princípios, novos padrões, novos valores, novas regras de relacionamentos saudáveis. E isso só é possível através do conhecimento de Cristo e do relacionamento pessoal com Cristo. Então você que já o conhece, que já tem isso impregnado na sua mente e no seu coração, então você tem uma responsabilidade de tornar Cristo conhecido e tornar esse mundo melhor. Com a entrada do pecado no mundo, todos os aspectos do mandato cultural eles foram afetados. Por isso Deus enviou Cristo a esse mundo. E ele nos enviou para nós sermos agentes de reconciliação de Deus com o mundo. Porque Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, Deus amou a sociedade humana. E quando nós cuidamos disso, nós estamos cuidando da glória que é devida ao nosso Deus. Isso é transcender. Isso é ir além de nós mesmos. Isso é a glória da mordomia. Esse é o ideal de Deus para mim e para você. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio, cada dia, quando a gente acorda, para tocar a vida. Deus nos dá o privilégio de cooperarmos com Cristo, à medida que Ele mesmo edifica a sua igreja. E essa edificação, nós somos chamados para cooperar com Ele, de tornar Cristo conhecido, tornar as verdades de Deus conhecidas, tornar esse mundo melhor, cuidar da criação de Deus. O projeto de ecologia não um projeto simplesmente humano. No coração de Deus ele já existia. Deus deu isso para o homem, lá no Éden. Isso foi também passado para nós. Cuidar da natureza, criar da criação,
cuidar do homem, reconciliando com o próprio Deus. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa nos abençoar e, como agentes da reconciliação, cuidemos da glória da mordomia, porque fazendo isso nós estaremos glorificando ao nosso Deus. Que Ele assim possa nos abençoar. Nós nos vemos no nosso próximo estudo bíblico que falará sobre a glória da comunidade, como nós nos relacionamos com a comunidade. Nós falamos da glória de Deus, da glória da mordomia, e o próximo encontro então falaremos da glória da comunidade. Que Deus o abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo bíblico. Até lá.